Olá, queridos alinhados, que prazer estarmos mais uma vez juntos com você, aqui em mais um episódio para contar uma história interessante de alguém que é muito especial e que vem aqui nos visitar, conversar. Toda semana tem sempre alguém que deixa a sua marca, que deixa a sua história. E essa semana eu considero um amigo, porque a gente se conhece há muitos anos, a gente troca muitas ideias e tem mais. Eu digo que ele é uma sumidade quando a gente fala na área de farmácia. Há muitos anos eu conheço, sei da competência, sei do profissionalismo e eu estou muito feliz porque ele tem conquistado cada vez mais espaço. Inclusive, ele agora é coordenador adjunto do curso de medicina da Uninassal Caruaru e a gente tem o prazer de falar e receber o Dr. Janderley Matos. Aline, o prazer é todo meu, como sempre. E assim, estar com você, falar com você sempre é muito bom, né? É uma história realmente de muito tempo, desde quando eu comecei, que a Aline já chamava para as entrevistas, e aí essa amizade foi crescendo. Eu fui me tornando cada vez um profissional mais robusto e contribuindo cada vez mais. E meu papel é esse, é trazer sempre informações da saúde, aumentar a qualidade de vida das pessoas, e para isso existe um caminho que não é tão fácil quanto as pessoas acham. Existe um caminho, e esse caminho é um pouco desse caminho que a gente vai falar um pouco hoje. Como é que se chegou a tudo isso? Foi da noite para o dia? De forma nenhuma. Tudo existe um processo, e estamos ou não dispostos a pagar esse processo, né? A pagar essa conta. E aí a gente vai discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, né? Relembrar alguns momentos que a gente já teve aí. Com certeza, vai ser muito gostoso, tenho certeza, está sendo já. Me conta, Janderley, natural de Caruaru? Janderley é natural de Caruaru, filho de Maria José de Matos, José Vieira de Matos, falecido há 4 anos. Tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu sou o caçula. E de todos foi o que resolveu estudar, foi o que resolveu sair do fronte ali, da tranquilidade da casa e estudar. E mesmo sem meus pais saberem, né? Meu pai, ele não tinha instrução, né? Sim. E aí ele sabia que ele via a vontade de Janderley crescer, de Janderley estudar. E aos 16 anos eu saí de casa para ir para a Bahia, para um internato, né? de uma igreja, né, de uma denominação, e a minha mãe conseguiu essa bolsa pra mim. E aí ficou aquela briga em casa. Meu pai não queria que eu fosse, ela queria que eu fosse. E caramba, 16 anos. 16 anos. Por que essa determinação na idade que talvez você estivesse pensando em namorar, em curtir a vida? 16 Quando a gente anos. Traz isso pra realidade atual, exatamente, a gente pensa assim, nossa. Com 16 anos a gente foi, porque eu tinha um propósito que era estudar. Eu tinha um propósito de crescer na vida. Eu sempre sonhei em ter uma casa boa, em ter uma família, em dar condições de vida satisfatórias aos meus pais. Eu sempre sonhei, né? E via as pessoas conseguindo. E eu dizia, eu tenho que conseguir. E eu sabia que o caminho era esse. Era o estudo. Exatamente. Existiam outros caminhos, mas que nunca me chamou a atenção. E aí eu fui. Aos 16 anos fui embora. Eu fiz a 8ª série na época, 1º, 2º e 3º ano nesse internato. Como é que você na Bahia. Você morava no internato? Morava no internato. Como é que foi pra você? Deixar todo mundo ir embora, Olha, Janderley? foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Até hoje eu sonho, na época que eu passei, na época que eu vivi nesse internato. Na Bahia. Hoje ela é uma universidade adventista, mas foi a melhor fase da minha vida. Hoje, todos os conceitos que eu tenho de ser um cidadão mesmo, de respeitar, de empatia, eu aprendi lá. Talvez se eu não tivesse ido, minha história teria sido outra, porque todos os colegas que aqui ficaram, o rumo da vida foi outro. Então, assim, eu sempre sinto a mão divina, né, conduzindo, preparando. Então, minha vida ela tem muitas histórias, né, muitos impactos que sempre me colocaram na linha de frente de escolher. Vou seguir, vou parar aqui ou vou retroceder. E graças a Deus eu sempre escolhi seguir em frente. Com a ajuda dos meus pais, que pouco estudo tinha, mas sabia e via um potencial. Apoiavam muito. Eu batalhava para fazer cursinho, porque eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer medicina. Eu achava que era o único caminho que me daria sucesso, né? E para isso eu passei 5 anos da minha vida ralando. Era os cursinhos, era tentando. Quer dizer, você termina ensino médio na Bahia. Na Bahia. E você tenta medicina lá ou você volta a Pernambuco? O primeiro vestibular que eu fiz foi para ciências contábeis. E aí no vestibular eu me dei muito bem na área de biologia. Fui bem na prova. E no que eu esperava ser bom, sim, fui péssimo, que foi matemática. Exatas não era com você?
mas eu pensava que era. Aí deu um start, eu disse, rapaz, foste muito bom na área das biologias, né, da saúde. E aí comecei a estudar. Humanas. E aí só conseguia ver a medicina. E aí comecei a tentar, e aí aquele processo, né, muito sofrido para mim, naquela meus época, pais. passar em medicina só tinha Recife, né? Só tinha Recife. Nas capitais, na verdade, sim, né? Sim. E aí eu sempre fazia 2, 3 vestibulares. E aí não passava, voltava a estudar tudo de novo. E isso sofre toda a família. Meus Sim. pais na expectativa também. Né? Na época eu tinha que viajar ir para Recife para fazer o vestibular, porque não acontecia fora do local. Então foi sempre muito sofrido. Até que um dia, rapaz, tá na hora de parar, de pensar em outras possibilidades. E aí tinha farmácia, que era o que era mais parecido com medicina, mas eu não tinha experiência nenhuma, não tinha referência nenhuma. E tinha enfermagem, que, né, é uma profissão já bem consolidada, né? Mas eu tinha aquela dúvida, eu vou fazer o quê? E aí eu disse, eu vou fazer farmácia porque vou ser chamado de doutor. Talvez era por causa disso que eu queria fazer medicina. Olha só. Não sei. E aí fiz o vestibular na época. E aí eu dei uma diminuída no estudo, né? Eu vinha sempre estudando muito. E naquele ano eu disse, agora eu vou relaxar. Passei em primeiro lugar na UPE. Eu ainda tenho os recortes de jornais em casa. Eu imagino. Era a época, porque foi com a nota que eu passaria em medicina. A medicina que eu tanto tentei e não consegui. E na Estadual da Paraíba eu fiquei no remanejamento de farmácia, no 10º colocado. Coisa que você sabe que na universidade pública quase ninguém desiste. Exatamente. E muito menos naquela época. É muito improvável que alguém desistisse, né? Desistiram os 10. Eu fui chamado. Eles ligaram para mim, coisa que eu tinha que estar acompanhando o Diário Oficial. Passou desapercebido. Por isso que eu digo que foi a farmácia que me escolheu. Eu não escolhi farmácia, foi ela que escolheu. E lá vai começa a saga. Vou embora para Campina Grande estudar, sem saber o que era, qual a referência. Para mim, farmácia era para ficar no balcão. Era o balconista. Era a visão que você tinha naquele momento. Ou bioquímico, né? O bioquímico, que todo mundo fazia farmácia para ser bioquímico. E aí começa o meu processo na farmácia. O primeiro semestre, eu lembro como hoje, eu me apaixonei já de imediato. Eu disse, meu Deus, era isso que eu queria. Ô Janderley, e não é tão comum, né? Porque os primeiros semestres, assim, os 3 primeiros meses, vou dizer, o primeiro semestre, você tá meio que engatinhando, né? Não tem muita clareza do que você vai ver. E ainda assim você já despertou ali. Já começou ali, teve logo uma disciplina de cara, né? Que era a introdução à profissão. E aí eu comecei me encontrando. E aí cada semestre que passava, mais apaixonado pela profissão, né? Pelo que eu seria, eu ia me tornando. E aí já começava fazendo planos, sabe, Aline? Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar em hospital, eu quero trabalhar em oncologia. Veja, guarde essa palavra aqui. Desde a minha graduação, meu último estágio que eu fiz, eu dizia, eu vou ser um farmacêutico oncológico. E, no entanto, esse sonho ficou guardado na gaveta durante 19 anos. E agora eu estou realizando, estou fazendo uma pós-graduação na área de oncologia e quero trabalhar com oncologia. Porque para ser farmacêutico na área oncológica, você tem que ter a pós-graduação. Não pode, né? Você tem que ter a graduação e uma pós-graduação na área para poder fazer. E 20 anos depois, eu estou realizando esse sonho. E aí, mais uma vez, entra a medicina na minha vida de forma diferente. E aí eu estou me vendo na possibilidade de deixar mais um pouquinho, guardar mais um pouco a possibilidade de farmacêutico oncológico para embarcar nesse processo, que eu também sempre gostei muito da parte da educação, né? De dar aula, de estar à frente, de estar ensinando, eu sempre trouxe isso muito arraigado em mim. E assim, antes de coordenação, eu era professor, fui chamado porque era professor. E aí começou esse desenvolvimento também na área educacional. Vamos chegar lá. Vamos lá, você entra na faculdade, se encontra na farmácia, é isso que eu quero para minha vida, e você termina todo o processo ainda na Paraíba. Ainda na Paraíba. Eu fiz todos os meus projetos. Eu iria trabalhar no hospital, eu iria trabalhar numa prefeitura, isso tudo na minha cabeça, já preparado. Sim. E fui trabalhando em cima dele. Nunca fui o melhor aluno. Se você pegar meu boletim assim, de histórico, de notas, nunca fui o melhor aluno da turma, mas o primeiro concurso que eu fiz para o estado de Pernambuco, faltava ainda 6 meses para eu concluir a graduação, passei em primeiro lugar. Era apenas uma vaga aqui para a regional e eu passei em primeiro lugar.
concorrendo com a galera da federal daqui. E depois dizia, não, porque você, né, a estadual da Paraíba não tem muita qualidade, enfim. Não era o cara, não era o melhor da turma, passei em primeiro lugar. Então, conseguia realizar o primeiro sonho, que era trabalhar em hospital. Então, mesmo antes da graduação, você já conseguiu o seu lugar ali num espaço que você já tinha escrito na sua cabeça. Já tinha escrito na minha cabeça. Que interessante isso. Vem Janderley de umas férias, né, para Caruaru, e eu sempre vim de família pobre, minha família é uma família pobre, né, meus pais não tinham recursos. Então, assim, eu tinha em Campina Grande o dinheiro para me alimentar, pagar o local onde eu morava, o transporte, e aí, no final de semana, a turma dizia, não, vamos sair para beber. Não, eu vou para casa, para Caruaru. E mentira, eu não vinha para Caruaru, porque eu não tinha condições de vir. Eu ficava no meu apartamentozinho lá trancado e estudava, aproveitava para estudar, né? E o resultado veio. Isso nunca te frustrou? Nunca me frustrou, porque eu sempre tinha na cabeça o seguinte, Aline, é uma fase, é um momento. Minha vida não vai ser isso tudo daqui para frente, né? Não vai ser tudo isso sempre. Vai ter um momento que vai acontecer. E eu sempre, nunca mudou meu pensamento em relação a isso. E até hoje eu sempre sou muito positivo em relação a isso. Porque lá nessa escola adventista eu tinha um professor que dizia, Janderley, que todo mundo tinha medo. Fazer contabilidade, que eu fiz nível médio, eu fiz contabilidade. Né? Seguindo o padrão de um garoto pobre que não poderia fazer uma faculdade. Então, para que eu vou fazer o científico na época? Se eu não vou fazer uma faculdade, então eu vou fazer um curso técnico porque eu vou sair para trabalhar. E a gente tinha medo. Quando sair, será que vai conseguir trabalhar? Era interessante, porque naquela época você fazia o magistério, que era, eu fiz magistério na época. Exato. Ciências contábeis e científico. E científico. Era para onde você podia correr. E aí fiz contabilidade e aí a gente dizia muito ao professor, será que a gente vai conseguir trabalhar? E eu lembro, essa frase eu trago até hoje, ele dizia, para quem é bom, um bom lugar sempre existirá. E eu trouxe essa frase para minha vida. Até hoje ela é real na minha vida. Então, assim, eu sempre procurei ser muito bom no que eu faço, porque ele dizia que para quem é bom, um lugar bom sempre existiria, apesar de toda a concorrência. E isso sempre foi real na minha vida. Você me lembrou uma frase que minha mãe sempre me disse, assim, Aline, na sala, quem vai se destacar são os bons e os ruins. Os medianos, o professor não vai lembrar de quem é, não. Pois é. Aí ela dizia assim, extremos, tente conquistar o seu lugar e o seu espaço sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas tente dar o seu melhor. Você não precisa ser a melhor, mas tente dar o seu melhor todo o tempo, todo momento. E casa muito com isso, né? Com certeza. Aí lá vem eu de férias, tinha terminado a graduação, farmácia era 4 anos, depois você fazia mais um ano de habilitação, que poderia ser indústria, alimentos ou análises clínicas. Todo mundo fazia farmácia para ser bioquímico. Ninguém pensava em trabalhar em outra área, né? Fazia farmácia para isso. E lá vim eu de férias, né, para Caruaru, já tinha feito toda a parte teórica das análises clínicas. Quando eu voltasse, eu faria a prática e sairia farmacêutico bioquímico. E aí vim de férias, fiz a seleção em uma rede aqui em Caruaru, que estou lá há 19 anos. Até hoje. Fiz essa seleção e eu pensava assim, é assinacêutico, é aquele que assina e vai embora, não fica. E aí fiz o processo, fui selecionado, aí na hora que ia embora para Campina Grande, liguei para a gerente para avisar, olha, eu estou indo embora para Campina Grande, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Ela disse, não, segunda-feira você começa. Eu disse, como assim? Ela disse, aqui nessa farmácia, o farmacêutico ele está presente, você vai estar todos os dias, e disse o horário. E disse o valor, na época era R$ 1.200 o salário. Então eu fui dormir ganhando nada, não tinha nada, estudante pobre, acordei com R$ 1.200, eu disse, eu nunca mais volto para a faculdade. Empregado. Foi. Nem voltei para concluir a graduação, a habilitação. Daí, nem liguei para a faculdade para dizer, estou desistindo, porque eu já era farmacêutico, estava só fazendo uma habilitação. Nem voltei, porque também a análises clínicas, ela nunca me chamou muito a atenção na área da farmácia. E aí eu nem voltei para trás, nem olhei para trás, voltei, já fiquei. E agarrou essa oportunidade. E aí, a partir daí, 6 meses depois, fui chamado pelo concurso do Estado, né? Aquele que você tinha feito. Que tinha feito quando era estudante ainda. Aí, agora já estava com 2 empregos. E na época, a farmácia popular, a primeira farmácia popular de Caruaru, aquela vermelha que era do governo federal. Sim. Fui eu que inaugurei aqui em Caruaru, tá? Fui eu e outra amiga farmacêutica. Foi a primeira farmácia de Caruaru, funcionava ali ao lado da igreja do Rosário. Nós fundamos a farmácia.
E aí eu comecei, eu nunca tive menos que 10 empregos, tá? Hoje eu tenho 4. Mas eu nunca tive menos de 3 empregos. Aí você tá... Eu tô menos que você. Me desdobrava. Gente do céu. E aí surge um concurso numa prefeitura, né? Próximo daqui da cidade de Passira. Aí todo mundo, não, você não faz. Concurso em cidade pequena é carta marcada. Eu disse, eu vou fazer. Por que não? Fiz, passei em primeiro lugar também. Aí não tinha como, né? Passando em primeiro lugar não tinha como ser chamado outra pessoa. Já na nota lá em primeiro lugar. Comecei. Então, todo o meu sonho que eu tinha era trabalhar numa prefeitura. Consegui. Era trabalhar em hospital, que eu acho que é o sonho de todo estudante de farmácia. Eu não sei que magia é essa, que quando a gente estuda farmácia, a primeira coisa que... Quero trabalhar em hospital. Mas por quê? Aline, eu acho que é um ambiente tão lindo, é um ambiente tão... onde a gente se sente tão farmacêutico, né? Porque a gente tá ali numa equipe, onde eu tenho um médico, onde eu tenho a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, então todo mundo trabalhando junto ali. Então, quando a gente vai pro estágio que a gente entra no hospital, a gente se sente parte. Entendi. E outra, desperta todo aquele... Dizem, né, que todo profissional da saúde queria ser médico. Sim. Né? Aí desperta aquele... eu tô aqui perto... Eu sou parte dessa equipe e tenho fundamental importância como os outros. Entende? E aí eu acho que é isso, que é esse despertar, E aí... mas sempre ali no coração eu quero trabalhar com oncologia. Quero ser um farmacêutico com oncologia. Agora, por quê? Porque eu digo assim, a área de oncologia, você precisa ter muita certeza do que você quer, porque é uma área muito difícil. Exatamente. Né? Porque você vai lidar com, acho que uma das maiores dores do ser humano, que é o câncer mesmo, né? Olha, essa semana mesmo saiu aí uma reportagem de uma pessoa em Minas que faleceu, um paciente que já estava em remissão, faleceu porque foi administrado 3 doses do medicamento que não deveria ser uma por mês, eles fizeram as 3 de uma vez. Então, é uma área, aí eu estou fazendo essa pós-graduação, e cada vez que eu saio de lá eu digo, meu Deus, é isso mesmo que eu quero, porque se eu fizer um ml a mais do medicamento eu mato, se eu fizer um a menos eu mato também. Um a mais porque eu vou intoxicá-lo e vou matá-lo, né, por overdose. E um a menos porque a doença não vai resolver, o câncer vai evoluir e o paciente vai morrer. Então, é uma responsabilidade gigantesca, mas é uma área espetacular, é outra realização. Não sei se vou conseguir, nesse momento, colocar na minha vida, mas vou concluí-la. Vou concluí-la porque foi um sonho. Talvez dentro da farmácia foi o maior sonho que eu quis viver, né? E aí surge a possibilidade, embarquei, já estou na metade do processo, mas aí quando eu digo, vou fazer para começar, aí surgem outros projetos na vida. E aí eu digo, vou concluir, porque eu comecei, sim, mas talvez não seja agora. O momento. E aí você vai para o balcão da farmácia, contratado, você conquista essas prefeituras, já está no governo do estado, também no hospital. E aí, como é que chega a questão de lecionar da faculdade? E aí? Chegou aqui em Pernambuco uma faculdade que veio lá de Portugal. Instituto Unificado Europeu no Brasil. Aí todo mundo... Aí começou a funcionar no polo comercial. E aí todo mundo chamou a atenção. Aí chega Janderley, o currículo. Na época nós não tínhamos farmacêutico. Na época o povo procurava farmacêutico para poder... E aí fui convidado para dar aula. Né? Recém-chegado também na faculdade. E eu sempre fui aquele que falava muito bem, né? Né? Fui da igreja, cantava, né? Que sou cantor também, tá? Vou começar a explorar esse lado aí também. E aí, esse lado eu não conhecia. Aí vai que começa nessa faculdade, era um projeto diferente, uma metodologia diferente, a metodologia PBL, que é metodologia, né, aprendizado baseado em problemas, que inclusive é a metodologia que nós estamos usando hoje no curso de medicina da Uninasal. E aí começa o processo, eu me identifico, tinha colegas que estavam lá na mesma época que eu, e aí eu de repente saímos de férias da faculdade, quando eu voltei, nós voltamos, a faculdade estava de portas fechadas. Foi um calote que deu em todos os alunos, simplesmente ela fechou as portas, do nada. Sem dar justificativa nenhuma? Nenhuma. Nem para os profissionais? Nem para os... Nós tínhamos certeza que quando voltássemos, não, chegamos, a porta estava fechada, notícia nenhuma. Como era uma instituição internacional de fora, aí a gente ainda foi atrás, tentou, e aí teria que entrar no tribunal. Uma complicação, uma burocracia. A gente disse, não. O que a gente vai querer? Liberar a documentação desses alunos para que eles consigam se integrar em outras faculdades e vida que segue.
E aí eu acho que 7 anos depois, uma colega minha que estava lá dando aula, na mesma época que eu, estava na coordenação da Uninassal. E aí quando o curso de farmácia surge na Uninassal, ela disse, Janderley, vamos chamar Janderley. E aí me chamou, eu ainda resisti, porque 7 anos depois já não me via mais fazendo aquilo. Eu já estava dentro da farmácia comercial muito bem, porque assim, Aline, eu nunca me propus a fazer nenhum trabalho meu. Pela metade. Não. Então se eu entro para fazer diferença. Certo? Se eu tô ali, eu dou a alma. Eu quero que o meu paciente se beneficie do que eu aprendi. Né? E aí, eu já não me via mais em sala de aula. Aí surge a possibilidade, me chama, eu vou. A primeira semana já cheguei para ela e disse, não dá para mim, eu quero desistir. Então, ela disse, não, Janderley, de jeito nenhum, você veio aqui, é um propósito, é teu propósito. Né? Você vai formar esse curso, você vai deixá-lo robusto, depois você toma a sua decisão. E aí me apaixonei. Eu digo que a docência, independente seja ensino médio, né, universidade, ela é um amor incondicional. Ela entra na sua vida também assim. Aí o povo diz, você é louco, porque tudo que você faz, você se apaixona. Eu sou farmacêutico comercial, né, de farmácia comunitária, sou louco pelo que faço. Sou de hospital, sou louco pelo que faço. Tô dentro da faculdade dando aula, sou louco pelo que faço. Tô na prefeitura, amo o que faço. A gente tem um projeto de saúde na praça que acontece todos os sábados lá na cidade de Passira. É um projeto de governo, mas que ninguém quer, porque é no sábado. Aí vai Janderley, que tem uma vida louca, mas tá lá todos os sábados de manhã na praça, esperando os meus... Quando eu chego de manhã lá, às 8 horas da manhã, tem mais de 50 senhorzinhos, senhoras esperando. Os vovôs e as vovós. Então isso aí é vida, sabe? E é isso que eu acho que quem entra na área da saúde precisa ter. Tem o retorno financeiro, sem sombra de dúvida. Se eu dissesse a você que não, claro. Lógico, se você trabalha, o valor é proporcional, poderia até ser mais. Mas enfim, isso é um reconhecimento de lutas. Mas que tem. O reconhecimento financeiro existe. Mas acima de qualquer coisa, existe uma satisfação em fazer, em estar, em se entregar. E é isso que eu digo aos meus alunos, constantemente. Gente, o dinheiro ele vem quando a gente se doa. Porque assim, você fica referência. E aí quando alguém pensa em alguma coisa, já pensa em você. Porque você foi referência, você é referência. Você é alguém que agrega. Então, isso é muito bacana. O caminho do sucesso é esse. Não existe fórmula. Né? Aí você vê alguém, vê você com um carro legal, você com uma família legal, mas ninguém vê. As lutas. Exatamente. Por trás elas de tudo existem. Isso. Elas existem e como elas existem. E elas têm o propósito de nos fortalecer, de nos tornar cada vez melhor ou não. Vai depender, né, de como você vai receber aquilo na sua vida. E aí a gente vai nesse processo durante 7 anos, aí a gente passou por todos os processos que um MEC de reconhecimento, de credenciamento, passei pelo ENAD, né? Então todo o processo acadêmico que pode existir dentro de um processo de formação, a gente passou por ele. E aí estávamos preparados para assumir essa outra responsabilidade, né? Que iniciamos, que é o curso de medicina, que é uma outra paixão da minha vida. Eu pensei em ser médico, mas de repente a vida me traz para a medicina em um outro papel. Para formar médicos. Ajudar a formar médicos. Junto com o Dr. Selen, acho que você conhece. Sim, maravilhoso. Dr. Selen Asmar. Já digo a você, pode convidá-lo, ele virá com o maior prazer. Também, um ser humano incrível. Eu sei disso e assim, tenho muito carinho, muita admiração por ele de verdade. E muita gratidão também. Estávamos hoje juntos, estávamos na faculdade hoje juntos. Então assim, e aí o caminho, eu acho, aí você diz, chegou no topo? Não. Eu sinto aqui dentro que não. Ainda tem muito aí. Muito. Eu lembro que a gente conversando, a gente já teve outras entrevistas em rádio, a gente teve muitas oportunidades de conversar. E você passou pelo processo da farmácia um processo muito transformador. Porque eu acho que na época que você se formou, você pode dizer isso com clareza, que o farmacêutico ele atendia a 2, 3 farmácias. As farmácias não tinham esse compromisso de ter o farmacêutico 24 horas, ou pelo menos no horário em que ela funcionasse. E foram conquistas que ao longo dos anos a farmácia, né, foi tendo, né, foi conquistando. E hoje eu digo que o farmacêutico é um médico dentro da farmácia, né? Como é que foi esse processo, né? Como é que foi essa construção aí que hoje a gente vê de uma maneira tão clara? É incrível. Você fala isso assim, eu consigo voltar atrás. Na época que cheguei na farmácia comercial,
os remédios controlados, antibióticos eram vendidos livres, a gente não precisa... Hoje ele tem restrição, né? A gente sabe da restrição que existe dos antibióticos. Mas na época que eu entrei, não, era vendido livre. E os controlados, os medicamentos de tarja preta, eram vendidos em livros, eram uns livrão. Eu tinha uma coleção de livros que aí passava a noite todinha fazendo. E durante o processo evolutivo, aí entra um processo... a gente entra para fazer na forma digital, né? Então, eu acompanhei toda essa fase da farmácia, né? Quando o farmacêutico era apenas balconista de fato. De farmácia mesmo. Hoje, nós estamos dentro da farmácia, nós conseguimos fazer farmácia clínica. O que é farmácia clínica? É eu pegar meu paciente diabético, que já foi diagnosticado pelo médico, e acompanhá-lo, dar qualidade de vida, fazer testes, fazer exames, e saber se o remédio que ele está usando está servindo ou não. Quando a gente detecta que não, vamos voltar para o médico, a gente orienta que ele volte para o médico. E hoje, na triagem, por dia eu vejo aí 50 pressão, né? Todos os dias. Pessoas que entraram na farmácia sem saber, por acaso, vamos fazer aferir a pressão, vamos. E detectaram que tinha hipertensão, foram e voltam. E quando volta, diz assim, foi com o senhor, foi com você que eu descobri que era hipertenso. Olha que importância disso, né? Então, isso é impactante. Quando eu vejo alguns colegas que não querem, acham que é diminuir, acham que é, né, não estudei tanto para isso. Mas, gente, faz com amor e com destreza aquilo que está na tua mão. E aquilo tem retorno. Quantas pessoas eu posso garantir ajudei a não morrer. Isso. Descobrindo que estava com hipertensão, que estava com diabetes. E quanto isso é gratificante. Isso é um princípio de tudo da saúde, assim, né? De você detectar a presença de uma doença que, se você não cuida e não controla, se cronifica e pode trazer complicações sérias para o indivíduo, né? E traz, né? E traz. E a gente sabe que vê essa evolução aí. E aí eu saio de uma farmácia, quando eu era só balconista, entro para a farmácia clínica, a gente começa a fazer exames na farmácia. Hoje a gente consegue prescrever já vários medicamentos que a legislação foi permitindo, e a gente só vê crescer esse processo. Crescer e nos preparar cada vez mais para os desafios que vêm, né? Porque é uma profissão extremamente tecnológica. Então, tudo que hoje é tecnologia dificilmente vai sumir. Né? Então, é uma profissão totalmente ligada às maiores indústrias, a maior tecnologia do mundo existe dentro da indústria farmacêutica. Então, estamos ali, constantemente dentro da indústria. É uma área da saúde, né? Onde a gente está diretamente ligado com as pessoas, é uma área da educação. Então, é uma profissão completa. Bem completa, que aí se você gosta de trabalhar com gente, você vai para linha de frente, senão você vai ficar lá na sua na bancada lá, fazendo seus exames, fazendo suas pesquisas. Então, eu me encontrei. Eu pensei que não queria, ela me escolheu, mas ela sabia porque estava me escolhendo. E hoje existe essa relação de amor. Eu não canso. Você é louco, como é que tu trabalha tantas vezes? Num dia só me vem na faculdade, depois me vem lá em Passira, depois me vem na Pagamento, depois... Aí o povo diz assim, tu é louco, mano. Você estava dizendo que estava virado de plantão quanto tempo? 3 dias. Hoje, gente, sem dormir, tá? Então, assim, tem que ter muito amor mesmo. Mas é lindo. Quando a gente vê o resultado, a gente vê... E olhar o aluno para você dizer assim, eu quero ser igual a fulano. Você ser uma referência, né? Isso não tem preço, né? E a gente sabe que tudo isso é construção de muito tempo. Não é da noite pro dia. Não. Tudo tem uma história. Vale a pena a gente escrever a nossa, né? E é apostar que vai dar certo. Sempre vai dar certo. Quando você faz com o propósito correto, sempre vai dar certo. Vocês, obviamente, que estão aí lidando com o aluno, né, na docência... tem um compromisso, eu acho que muito maior, né? De formar profissionais que vão estar, né, diretamente voltados para a população, atendendo, prestando um serviço. O professor sente, né, quando o aluno, ele tem jeito, ele tem vocação, ou sabe quando o aluno está ali só porque ele viu dizer que, dá dinheiro, não. Tem esse olhar, assim? Tem, Aline, a gente sente... assim, é o olhar clínico, que eu digo assim. Quando eu bato um olhar e olha que eu tenho quase 600 alunos. Conheço praticamente todos. Tem aqueles que dá trabalho, a gente conhece que dá trabalho. Tem aqueles que não dá trabalho, a gente... São os extremos, né, que a gente conhece muito bem. A gente já bate o olho. E aí, as pessoas perguntam muito, por que você não é empreendedor, Janderley? Por que você não tem seu próprio negócio? Eu digo assim, eu nasci para ser trabalhador, realmente. Para servir.
mas incentiva os meus alunos. Quando eu vejo eles crescendo, eu tenho vários hoje que estão como empreendedor e que eu dei aquele empurrão e que eu estava junto e que eu, né? Então, cada história deles é minha história. Quando eu vejo o cara se dando bem na estética, fui eu que ajudei. Quando tá lá na farmácia comercial, dono do seu próprio negócio, eu estava lá, eu ajudei. É lindo quando eles vêm lhe perguntar, vêm pedir referência. Então, eu me perpetuo nos meus alunos, né? Quando eu vejo eles... Farmácias são quantos, vou dizer, segmentos, eu posso dizer assim? Áreas de atuação. Áreas, né? De atuação, na verdade. Nós temos mais de 68 áreas de atuação, isso, exclusivas e as que são que a gente divide com outros profissionais, né? Que não é área exclusiva. Mas exclusiva nós temos muito mais de 30, que é só o farmacêutico que pode fazer, né? E aí dentro desse universo tem coisas que ninguém nunca trabalhou. Por exemplo, farmacêutico que trabalha com radioterapia. Em Pernambuco nós temos apenas um, né? Farmacêutico, imagina dentro do universo desse. Então, quantas áreas que existem que a gente ainda não explorou, né? E outras áreas que já estão saturadas, outras áreas que a gente fica meio receoso. A estética, por exemplo, as pessoas estão entrando e estão perdendo o senso do risco, né? E recentemente a gente viu aí várias histórias de pessoas que morrem por um procedimento estético que o farmacêutico não poderia fazer. A farmácia é o quê? Farmacêutico esteta, que a gente chama. É uma especialidade da farmácia? É uma especialidade dentro da farmácia. Logicamente que várias outras áreas já abraçaram também, né? A biomedicina, a enfermagem, a fisioterapia. Mas o farmacêutico, por ter uma formação mais voltada para medicamentos injetáveis, a gente consegue mergulhar mais profundamente na área. E aí, recentemente, a gente viu o problema de um peeling que foi feito, né, e a pessoa faleceu. Então, assim... Mas não foi feito por um farmacêutico, tá, gente? Não foi uma pessoa que fez um curso ali aleatório. Com uma farmacêutica. Pois é. Que ela já foi absolvida, essa farmacêutica, né, a justiça já considera que ela não foi culpada, né, ela não há culpa, ela apenas ensinou o que sabe, a outra pessoa foi que fez. Uhum. Mas eu tenho hoje, eu acompanho meus alunos, de vez em quando eu vejo um ou outro postar isso. Peeling químico, o coração vai pro pé, lá ligo pra ele, rapaz, é isso mesmo, me explica o que é que tu estás fazendo. Então, eles são, pra mim, uma responsabilidade eterna. Uhum. Então, sempre que eu acompanho todos, tenho acho que mais de 50 no Rio Grande do Sul, que hoje é um celeiro mesmo. Gente, a turma se forma aqui e eles já estão lá pra pegar. Então, termina a faculdade, se forma na sexta, na segunda-feira já viajam para lá, né? Então, eu tenho mais de 50 alunos e acompanho todos eles na rede social. Quando eu vejo alguma coisa, algum comentário. E aí, porque eles são responsabilidade minha. Eu acho que não foi só formar. É como um pai, né? E vai acompanhar até o fim. Então, eu tenho essa sensação de que eles fazem parte do que eu construí. Então, se eles derem errado, eu tenho culpa naquilo, né? Nesse processo. Então, eu acompanho. Então, é uma profissão extremamente variada, que é de uma forma que chega um momento que a gente fica em dúvida. O que é que eu vou fazer? Tem tanta coisa para fazer. O que é que eu vou fazer? Aí, corre para o que todo mundo faz. Aí, não consegue dar certo, né? Então, hoje é inovar, em qualquer área, né? Inovar, procurar sempre o que um pouco tem, né? E fazer curso, continuar estudando, e se especializando e correndo atrás, porque as portas se abrem sempre para quem está preparado. Eu digo sempre, o cavalo vai passar na sua frente. Seladinho. Se você estiver preparado, você senta. Eu digo, sucesso é isso, né? É a oportunidade com a preparação da pessoa. Se você está preparado, chega a oportunidade, você abraça essa oportunidade. Se você não está... Ela passa e talvez nem volte. E alguém lá na frente que já estava preparado, chegou sua vez. Exatamente. É sobre chegou isso. Chegou sua vez, não é isso? Imagina. Vamos lá, sobre essa questão da coordenação adjunta de medicina, muito desafiador, né? Demais, Aline, demais. É um projeto lindo, né? Para Caruaru, que as pessoas precisavam ir fora, ir embora, deixar a família, deixar os pais, ter uma despesa gigantesca fora, e de repente nós temos isso em Caruaru, para servir Caruaru e região. Isso. Né? E aí, a gente quando recebe os alunos, e aí tinha uma que já estava fazendo o primeiro período em Campina Grande, volta para... perdeu tudo. Se eu vou começar aqui. E aí, naquela primeira entrevista que a gente teve, por que você está voltando? Ela chorando. Disse, porque eu queria voltar para casa. Né? Então, qual é a sua maior felicidade? Por poder voltar para casa. Então, é um projeto que nasce em Caruaru.
e que vai dar essa possibilidade de você se tornar um médico de sucesso sem precisar se afastar da sua família, sem precisar ir para longe, né? E aí construir esse sonho não é um sonho de Janderley, não é só Janderley, isso é feito a várias mãos, inclusive da minha reitora também, professora Aslane, que é uma guerreira. Então é um projeto onde envolve várias pessoas e que veio para dar certo, né? E aí a gente foi convidado a fazer parte desse processo, entrou, e como tudo que eu faço tem que dar certo, vai ter que dar certo. Dá certo. Vai dar certo. As aulas já começaram, inclusive. Nós já estamos com a primeira turma, né? Já começou, já estão aí com mais de um mês, quase um mês de aula. E nós já estamos no processo de vestibular, porque vai ser anual, é uma turma por ano. Já estamos com o processo de vestibular, vai acontecer agora no dia 15/9, a turma que vai estudar em fevereiro. Começa o ano que vem. Em 2025. Então convido a todos aí que já estejam com o seu processo, que quer fazer medicina, a oportunidade é agora. Vamos ter no dia 15/9 mais um processo, né? Mais um vestibular, porque hoje é o único curso que ainda faz vestibular tradicional. Todos os outros você faz uma redação, faz vestibular online. O curso de medicina é um vestibular presencial e tradicional, para poder você ingressar, porque a concorrência é enorme, ainda é enorme. É sonho, né? As pessoas sonham. Mas ainda é um grande sonho e assim, eu digo sempre, é vocação, né, também, né? Vocação. É vocação. Quem entra só por dinheiro, porque dá dinheiro, isso é fato. Sim. Isso não se discute, né? Não se encontra. Quando entra só por isso, não se encontra. Vai sofrer. Até porque você tem que se jogar de cabeça, porque o curso exige muito do aluno. Exatamente. Né? O coordenador disse assim, você tem que descansar estudando e estudar descansando. Então é um desafio grande. Embora qualquer profissão que tenha sucesso, porque em farmácia eu descanso estudando e estudo descansando. A saúde tem essa necessidade. Então, se você entra para a área da saúde, você vai lidar com vidas. Verdade. É um remédio que, se eu indicar errado, a pessoa morre. Imagina numa farmácia a quantidade de medicamentos novos que entram, né, que você precisa entender sobre ele, como é que funciona, qual é o horário, como é que acondiciona, como é que... Quer dizer, é um mundo, né? Exatamente. Aí vem a enfermagem, que tem que ter os seus cuidados. Se não cuidar bem do ferimento, ele infecciona, entendeu? Então, vem a fisioterapia, que se não fizer a fisioterapia corretamente, o paciente vai perder os movimentos. E aí vem a nutrição, que precisa fazer, né, uma programação para aquele paciente que está debilitado. Então, é uma área, a área da saúde, onde a gente se torna um eterno estudante. Se você parar, você se perde no caminho e não vai fazer o bem, porque a saúde é para fazer o bem. Qualquer profissão da saúde é para a gente fazer o bem. A gente está lidando com a vida, a gente quer restituir, restabelecer. E se eu não souber, com a tecnologia, que todo dia tem coisa diferente, se a gente não acompanhar, como é que eu vou poder ajudar as pessoas que precisam, se eu não estiver na linha de frente, buscando sempre aprender, sempre fazer o melhor, porque saúde é isso. Se você quer fazer área de saúde, independente da área, é um pacto seu pro resto da vida de estudo, de dedicação. E esses se destacam e esses são sucessos, porque o próprio paciente vai falar de você. Claro. Eu agora precisei sair da farmácia que eu estava e ir para outra, e aí a pessoa ficou no meu lugar, olha, eles ficam reclamando, ficam querendo saber de você, perguntando por você, já vão lá para outra. Acredito. Só quer tomar injeção com você, vai lá para outra para fazer. Então, é a segurança, né? Exatamente. É a segurança. De eu chegar lá e dizer, doutor Janderley, isso aqui é como? Como é que eu faço? E você explicar calmamente, né? Sim, fazer o seu trabalho, né? Bem feito. São os vínculos que a gente cria, né? Com a responsabilidade. E aí eu sempre digo aos alunos, que se você quer ter sucesso, vamos girar o caminho de sucesso. O caminho de sucesso tem muito espinhos. Mas lá no final tem também os louros. E é isso que a gente vai atrás. Pagar os preços e sair no sucesso da frente, em qualquer área. E aí o desafio agora da medicina. Vou te fazer um desafio. Vamos embora. Se você tivesse que escolher entre essas 4 áreas que você atua hoje, qual é que você... Janderley, você só tem uma para atuar. Você não pode as demais. E aí? Eu iria para a área da educação. Por quê?
Porque na área de educação eu posso formar todos em todas essas áreas que eu sou apaixonado. Então eu posso dar uma aula de farmácia hospitalar e deixar meu aluno encantado, porque eu vivo a farmácia hospitalar. Eu posso falar de farmácia comercial e deixar ele querendo ir para a farmácia comercial, fazer tudo aquilo que eu faço, porque eu vivo farmácia comercial. Eu posso falar da oncologia hoje, e eu encanto o meu aluno e ele querer ser um farmacêutico oncologista e ir para a área da oncologia. A assistência farmacêutica, o que você faz no município. Então, eu acho que dentro da educação, hoje, se eu tivesse que escolher, seria a educação, porque eu poderia trazer para eles essa vivência que eu tenho e que amo. Essas 4, 5 áreas que eu atuo. Então, eu acho que é a educação. Eu continuaria na educação. Me diz uma coisa, você tem família, e eu digo que eu acho que a mulher deve dizer assim, Janderley, por favor... Né? Quando é que eu vou te ver? 3 dias que eu não tô em casa, imagina. Não, porque assim, cobra, né? Os filhos, a mulher. E como é que você consegue lidar? Porque assim, eu digo assim, um grande profissional, um bom profissional, ele tem que ser excelente na sua profissão, mas ele não pode negligenciar a família. Sim. Tem que estar presente, tem que estar junto, tem que participar. Como é que você consegue conciliar? Porque eu acho que é um desafio muito grande e acaba sendo exemplo para quem está acompanhando a gente dizer assim, poxa, se Janderley consegue, eu consigo também. Eu pactuei na minha vida, certo? Eu tenho uma filha de 16 anos, né? Vai fazer 17 agora, é a razão da minha vida, né? E é a mais linda do mundo. E aí eu pactuei que todas as sextas-feiras, quando a gente sair da escola, eu vou buscá-la, eu vou almoçar com ela. Né? Então, guardei esse momento para ela, sem contar que levá-la para a escola e buscá-la também é um pacto meu, então ninguém faz. E aí, já impactou esses últimos dias, depois desse meu novo projeto, teve dias de eu não conseguir buscá-la. Mas se isso é para mim, eu fico mal. Acredito. Fico mal o resto do dia. Mesmo ela entendendo, né? Porque pela idade dela hoje, ela entende, não. Meu pai não Até porque eles já me conheceram. Minha esposa, quando me conheceu, eu já tinha essa vida louca de trabalho. Já estava com 3 empregos. Né? Então, ela se adaptou, mas minha filha é esse cuidado que eu preciso. Então, eu fiz esses pactos, né? De dedicar. Muito bacana isso. E aí, esses dias não consegui. Além eu fiquei muito mal, porque eu não consegui, né? E aí, hoje eu disse, não, hoje eu vou sair com ela. Hoje a gente vai, então eu levo pro inglês, eu vou buscar, quando tá chovendo eu vou, porque eu entendo que não existe sucesso se eu não tiver esse apoio, eu não tiver a família junto. E outra, eu não conseguiria ter todos esses trabalhos de desenvolver minha vida se eu não tivesse uma esposa que estivesse lá para me ajudar. Exatamente. Porque eu chego em casa, tá tudo pronto. Dando suporte, né? Cuidou, então, assim, precisa aqui estar pronto, equilibrado, para que eu consiga, né? E quando eu fui agora para a medicina, eu perguntei, né? Eu vou precisar do apoio. Eu vou assumir mas eu preciso dessa responsabilidade. E aí, prontamente me apoiaram. Estamos com o senhor e aí a gente embarca com muita tranquilidade. A filha já sinalizou se quer área de saúde? Vivo, todos os dias eu pergunto a ela. E aí? Ela disse, ainda não. Lê muito, às vezes fala em direito, às vezes fala em psicologia. Já falou em medicina veterinária, mas ainda não definiu. É porque é muito cedo também, né? Não é nada, já está no 2º ano. Não, mas tá cedo ainda. Agora, em janeiro, vai para os Estados Unidos passar 20 dias lá. Sim, então, um intercâmbio. Eu espero que ela vire algumas chaves. Sim, né? Possivelmente. Eu espero muito que ela vire. Primeira vez que está viajando sozinha, né? Assim, sem a gente, com um grupo de Mas como é que fica o coração do pai? Eu tô feliz que eu saí com 16 anos e eu quero que ela saia também com 16 anos. Você incentiva isso, né? Sem Porque, sombra assim, a gente cria os filhos pro mundo mesmo, né? Exatamente, eu tenho essa concepção. Porque eu fui criado, deixaram e eu me tornei quem eu sou hoje. Então, assim, toda a base foi dada. Isso. Por mim e pela mãe. Então tá na hora da gente ver se a gente acertou ou não. Possivelmente acertou, né? Quero muito acreditar que sim. Claro. Eu digo sempre que a base familiar é assim... É tudo, né? É verdade. Porque os princípios estão ali. Você não vai se perder disso, muito dificilmente, né? Quando você tem uma família perto, uma família que apoia, que tá junto, que é parceiro, é muito difícil. E é importante, faz parte do processo. E aí hoje eu fico perguntando, e aí, tá apreensiva para viajar? Ela diz, estou, mas eu quero ir. E sim, aí, normal, né? Quando ela diz isso, eu acalmo. Sossega. E aí invisto, vá mesmo. E é isso que eu quero. Quero que ela cresça e com mais facilidade do que eu tive. Porque eu não tive todo esse processo esse aporte, que ela teve. Né, que você tem. Então, eu digo, olha, se você for fazer direito, você vai ser a melhor. Se você for fazer medicina, vai ser a melhor. O que você escolher, porque eu estou aqui hoje para abrir todas as portas
que existirem para você. E o mais importante é respeitar a escolha do outro. Não é que você poderia dizer assim, não, mas você vai fazer medicina. Morrendo de vontade de fazer isso. Você vai fazer medicina porque é meu sonho, eu vou me realizar em você. Não. Segurar. Mas tem que segurar. Porque aí vai que, não, faço, mas não era o que eu quero, pai. Não vou estar feliz. Quantos e quantos profissionais não se formaram porque o pai almejava isso, sonhava com isso, mas não era o sonho da pessoa. Exatamente. E aí você forma um não profissional... É fácil. Você sabe que não é fácil, né? Não é. Eu sou muito livre nesse aspecto, sabe? Sério? Assim, faça o que faça você feliz. Eu digo isso, mas aqui dentro eu fico... Não. Sou mas bem aí, tranquila. A gente tá trabalhando isso. E eu pergunto todos os dias. Ela diz, não sei ainda. Mas ela vai encontrar o caminho dela, com certeza. E se for medicina, eu vou ficar muito feliz, né? Aí eu vou ficar muito feliz. E se for direito também. Eu acho uma área linda. Acho uma área fantástica. Agora eu disse a ela, é para estudar também pro resto da vida. Exatamente. Para ser melhor, vai ter que estudar muito. E muito com certeza. Ô, Janderley, quando você tá no dia a dia, no seu trabalho, o que é que, assim, é inegociável? O que é que você não abre mão? O que é muito importante para você? Aline, pergunta. Você foi... Tô inspirada hoje. Rapaz, o que eu não abro mão é de fazer o bem, a quem eu estou, por dinheiro. Então, assim, isso é inegociável. Vende isso porque vai lhe dar uma comissão, alguma coisa. Ou facilita isso porque a gente vai ter retorno. Uhum. Então, esses meus princípios, eles são inegociáveis. De não usar minha profissão em momento algum para tirar proveito de ninguém. Isso lá no meu juramento. Quem vê o juramento de farmácia vai pensar 2, 3 vezes se vai jurar mesmo. Porque ele diz várias coisas no final, diz assim, se eu não cumprir com isso, que me aconteça o contrário. E o contrário é tudo que não, tudo. Então, assim, é inegociável tudo que eu aprendi de ética, de retidão, de procedimentos corretos. Então, isso eu não abro mão de forma nenhuma. Se um dia tiver que fazer isso, eu vou agradecer o local onde eu estive, mas eu não vou realmente abrir mão desses princípios que eu aprendi durante todo o processo da minha vida. Então, o que é inegociável são os princípios que eu construí na minha vida com relação ao outro, a minha ética. Isso aí é inegociável. Não me submeto a nenhuma situação que me coloque em risco. E olha que a gente trabalha em várias situações que há possibilidade, né? Uhum. Mas jamais eu acho que não vale a pena fazer o certo sempre. Dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado em paz. Sempre. Não tem valor, né? Não tem valor. Isso é inegociável. É verdade. E eu tava dizendo, a gente tem que sempre... Essa semana eu tava refletindo muito. Essa semana eu acabei perdendo uma tia. É interessante, né? Há 15 dias atrás, a gente estava comemorando os 60 anos de casamento, bodas de diamante, tia Marlene e tio Deda. 15 dias depois, ela partiu. Ela tinha que passar por um cateterismo e teve um monte de complicação, porque já tinha diabetes e hipertensão, né? Enfim. Aí eu digo, como a vida é cíclica, né? E assim, o que é que você tem... Aí assim, eu me lembro dela, da alegria dela, da maneira como ela recebia a gente na casa dela, e todo mundo era acolhido, todo mundo comia, todo mundo bebia, todo mundo era uma festa. Então, assim, isso vai me fazer muita falta, e eu vou sentir muita saudade nesse aspecto dela. Mas olha que marca linda você deixa na vida, né? Na vida do outro, né? De que passou pela vida e, poxa, foi uma pessoa que acolheu todo mundo. Eram os sobrinhos, eram os netos, eram os filhos, todo final de semana na casa, no sítio deles, era cheio de gente. Todo mundo gostava do casal, de estar com eles, porque era sempre uma alegria. Então, assim, aí eu tava dizendo essa semana, o que é que você tem deixado na vida do outro? O que é que você tem feito pelo outro? Porque, assim... Como você vai ser lembrado. Sim, exatamente. Quando você partir, alguém vai dizer assim, tá, não, a Aline era uma pessoa bacana, ou não era bacana.
Então, assim... Isso é uma decisão nossa. Nossa, são escolhas que você faz no dia a dia, né? Não era uma pessoa que não tinha defeito. Lógico que tinha os seus defeitos. Mas quando a gente olha a entrega, né? De como passou pela vida e a marca que deixou, isso não tem preço, né? Pois é. E essa é uma escolha nossa. O que é que eu vou deixar para o outro? Isso. O que é que eu vou... eu tenho as duas opções. Sempre na vida da gente existe duas opções. E a partir dali, do que eu tomar essa decisão, é o que eu vou deixar. Então, isso. Como é que você... Eu acho fantástico essa sua colocação. Como é que eu vou ser conhecido quando eu for? Né? O que eu deixei quando eu for? Né? E aí eu brinco muito, eu digo, eu tô há todo esse tempo aí na profissão. E aí, às vezes, bate aquele... Poxa, nunca teve um reconhecimento de um conselho, Sim. né? E aí, às vezes, aquele pontinho de... Fulano tá lá, foi homenageado e eu nunca. E aí a gente para pensar assim, tudo na vida tem o seu momento. Sim. Tudo na vida tem o seu momento. E o que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu vou deixar com relação à minha profissão para que as pessoas se lembrem, né? As pessoas comuns. Porque não você precisa ser lembrado por autoridades, por, sabe, ganhar prêmio. Nanana. Às vezes isso é uma coisa que vai ficar lá na tua estante só pra mostrar, dizer, olha, eu conquistei, tá? Mas assim, é o dia a dia. É a farmácia, é o balcão, é como você me trata, é como você... É isso que faz a diferença. Então, sair de onde eu tava, ir pra outro local e eu ficar sabendo que as pessoas chegaram lá me procurando, porque cadê tu? Tem coisa mais gratificante. Não tem. E aí, de repente, eu olhar, eu vim aqui tomar uma injeção com o senhor, fiquei sabendo que o senhor saiu da vim tomar, só tomo se for com o senhor. Então, é isso que eu acho que me faz amar. Faz valer a pena. Faz valer a pena. E esse cansaço, ele não existe. Ele não existe porque eu sei que alguém está se beneficiando com aquilo que eu aprendi, com a minha ciência, com o meu fazer. Né? Então, não tem preço não. Nenhum. Faço 1000 vezes, faço 10.000 vezes, afiro 50.000 pressão, porque eu sei que eu estou mudando, impactando na vida de alguém. Tem alguma história ou engraçada ou assim muito emocionante que no decorrer, eu não vou nem dizer em que local de trabalho, mas que você viveu e que te deixou assim, te marcou demais, que você pudesse contar? Claro que não vai falar o nome de quem, mas assim, Aline, eu lembro dessa situação aqui, que quando eu cheguei em casa, isso me tocou profundamente, ou eu lembro de maneira muito clara. Lembro, eu estava na emergência do Regional do Agreste e chega aquele barulho, uma mãe gritando, desesperada, e aí, eu acho que foi a minha primeira semana na emergência, e aí, quando eu entro na sala, tá o médico fazendo os últimos procedimentos de uma criança que morreu por afogamento. Né? E a mãe lá fora gritando, sem saber que já tinha vindo a óbito. E aí eu lembro quando eu entrei, o médico tava olhando os reflexos no olho, e aí só vi quando ele disse assim, não, já é óbito. E aí na hora veio o turbilhão, minha filha. Peguei o telefone na hora e liguei para casa. Ela estava tranquila, eu não corri o risco de passar pela mesma situação. Mas essa foi da minha trajetória da saúde, o que mais me impactou. Né? Foi o que mais me chamou a atenção. E que até hoje isso reflete. Quando eu vejo acontecer alguma coisa, a minha filha. Porque eu vi o desespero daquela mãe quando ficou sabendo. E outra situação foi, entrei numa UTI e aí... A enfermeira chamou, doutora, tá parando. Aí a médica fez assim, só disse assim. Eu fiquei meio perplexo, né? Aí ela olhou pra mim e fez, impactou, não foi, Janelei? Disse, foi, né? Tá na UTI, a gente pra ver. Deixa eu só lhe contar a história desse paciente. Tem 92 anos, já teve 5 paradas e eu preciso dar o direito dele partir. Né? Então, foi outra lição de vida, né, que eu tive ali naquele momento. Então, são essas somas que vai lhe transformando. E aí, todas as vezes que eu tô no hospital, que eu vejo que eu tô reclamando demais, eu vou lá na UTI, eu passo na emergência, eu olho a sala vermelha, eu digo, poxa, quanta gente tá ali, eu tô aqui, tô bem, tô aqui ajudando, inclusive, para que eles saiam. Então, reflexionar sempre na vida. Sempre ver que a situação que a gente tá, tem alguém que tá numa situação menos favorável,
né? E agradecer sempre, ser grato a Deus sempre. Eu acho que a gratidão, ela faz parte de qualquer sucesso. Gratidão em todos os aspectos, tá? Em tudo que você faz, a gratidão. Essa é uma marca registrada de pessoas que estão fadadas ao sucesso. Ser grato por tudo. Porque a gente tem sempre algo a agradecer, né? Às vezes você está reclamando de uma situação, enquanto você olha, você tem uma casa, você tem filho saudáveis, você tem um marido, você tem um carro, você tem um trabalho, você tem o que comer. Imagina, no seu dia, se a gente parar e for avaliar quantas coisas a gente não deve ser grato. E faço esse exame sempre. Eu, às vezes, acordo muito à noite, né? E aí, geralmente, quando a gente acorda à noite, a gente só pensa em coisa ruim, né? É a primeira coisa que vem. E eu transformo esse meu pensamento, aí começo agradecendo, meu Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por isso. Daqui a pouco eu pego no sono de novo, porque eu acho que a gratidão, ela gera quimicamente na gente só coisa boa. Mas então, quando a gente tiver nesse momento, faz isso. Só agradece. Você pega no sono de novo com a maior tranquilidade do mundo. Eu digo isso muito à minha mãe, né? A gente veio de um processo, ela passou por um processo bem difícil de depressão pós-morte do meu pai. E aí foi outra lição na minha vida, que ela hoje é minha, eu cuido, prometi a meu pai que eu cuidaria como cuidei dele até o último momento. E ela hoje é um ser humano que eu vou cuidar pro resto da vida. Além da promessa que eu fiz para ele, foram as pessoas que me fizeram quem eu sou hoje. Então eu digo, eu tenho a obrigação de filho, que como todo mundo tem, mas eu tenho a gratidão de quem conseguiu tudo que conseguiu pelos dois. Foram os dois que conseguiram, foram os dois que me fizeram. Então, até o último momento eu vou agradecer e vou retribuir. Até o último momento. Posso até ir antes, né? Mas aí não fui. Então, mais uma vez a gratidão. Obrigatório por ser filho, mas também uma gratidão porque apostaram, acreditaram. E hoje eu sou quem sou porque eles acreditaram em mim, eles ajudaram a realizar esse sonho. Então assim, gratidão. Gratidão sempre, gratidão aos pais, gratidão aos momentos bons e os momentos ruins. É gratidão. Faz você um ser humano diferenciado. Eu não sei lidar muito com a diferença social. Assim, eu olho as situações e isso mexe muito comigo, sabe? Às vezes nossa, não tenho condição de comprar um medicamento, não tenho condição de ter saúde com dignidade, não tem... Eu não sei como é que você lida com isso. Como é que você percebe isso no mundo, já que você está inserido no meio e, enfim, quero que você fale aí. Essa é uma situação bem... E a gente vê, né? Pessoas que precisam daquele medicamento que não tem. Então a gente procura facilitar. Eu sempre... Minha rede, eu tenho uma rede, né? Durante esse processo você vai criando rede de pessoas que podem te ajudar, sim, que pode facilitar a chegada em determinados locais. Então, eu sou essa porta. Eu digo que eu sou um farmacêutico assistente social. Então, chega lá, se eu não puder dar o medicamento, eu vou atrás. Eu sei onde tem. Então, vamos fazer... Você ponte. Abrir portas. Você né? ponte. Então, chega lá na portadinha do outro que pode ajudar. Falando, eu tô com essa situação. Vamos ajudar? E até hoje... Tem dado certo em todas as situações. Não, então, isso dá uma satisfação incrível, né? Exatamente. De você, através do seu trabalho, você poder fazer a diferença na vida do outro. Exatamente. Liga essa semana, tá com um mês mais ou menos. Uma amiga que estudou comigo, eu fiz uma segunda graduação em recursos humanos, que também acho fantástico. Liga pra mim, Janderley, não sabia nem por onde ela andava. Janderley, preciso de uma ajuda sua. Minha mãe tá com mioma, e aí já vem se arrastando há tanto tempo. Aí eu digo... No instante, se eu pensar aqui, fulano, aí fui, falei com a pessoa conseguiu, marcou a consulta no serviço público, tudo no serviço público. E aí, essa semana ela ligou pra mim e disse, olha, minha mãe é câncer, né? É câncer, foi descoberto um câncer mesmo nela. E aí, agora? Disse, agora o caminho vai ser outro. Então a gente entrou no processo e ela já está sendo assistida em um serviço específico para ela. Então assim, não resolvi, eu não resolvi, mas tinha pessoas que podiam resolver e que facilitaram. Então, aonde eu encontrei essas pessoas? No meu processo. Na sua caminhada. Né? Pessoas que eu nunca pensei que fosse, de repente, acionei. E prontamente, por
um momento da minha vida que nós tivemos um contato, foi impactante, e que na hora que eu precisei a pessoa, não, vamos embora. E aí a gente conseguiu abrir portas. Tô lá, já resolvida a situação dessa colega. Então é assim, os problemas existem, as pessoas precisam, e a gente que pode ajudar vai abrir as portas. Então, o meu lidar com essa situação é isso, é ir atrás, é tentar, nem sempre eu vou conseguir. Sim, mas ajudar de alguma maneira. Eu conseguir, mas eu sempre vou ter alguém que vai conseguir. É ir na portinha do outro. Isso exercita a minha humildade, porque eu vou estar, né? A empatia. Isso é um exercício de várias situações. Vários sentimentos. De autoconhecimento, de né, imaginar que se colocar no lugar do outro, então, você falou empatia. O lidar com isso é esse. Eu me dou com essa situação dessa forma, de tentar minimizar o que pode, o que dá para minimizar. E sempre dá, tá? A gente sempre encontra alguém que também está disposto a ajudar. Hoje, a gente ainda é um país que se automedica muito, né? Porque assim, a gente está pagando um preço muito alto, a gente está vendo aí bactérias super resistentes, fungos. E assim, a gente talvez não imaginasse há 30 anos atrás que a gente pudesse estar vivendo isso hoje. Lógico que isso foi pontuado, foi falado, foi informado, mas do jeito que está, talvez a gente nem tivesse a noção e a proporção. Qual é a preocupação enquanto área de saúde, farmacêutico? Como é que você vê isso? A gente vê isso de forma geral, e inclusive cientificamente falando, que no próximo extermínio, se a gente não cuidar, vai ser pelas bactérias, né? Pelos micro-organismos de forma geral. Vê aí o Covid e deu Isso, uma sacolejada. Já tem aí Mpox? Que eu vinha, quando eu vinha para cá, eu estava vindo aí, Pernambuco já está com vários casos, né? Dessa nova doença transmitida pelo maruim, né? Esse é o Oropost. É o Oropost, Mpox ainda não, pelo amor de Deus. Mpox é o do macaco. É o do macaco. Não chegou aqui ainda. Não. Em Pernambuco, pelo menos, não. Não sei se no Brasil já teve algum caso, né? Mas eu acho que parece que sim. Em São Paulo. Sim. E aí, várias surgindo, entende? Então, a gente vê aí quantas vêm surgindo e quantos desafios a gente vai ter. E tudo isso por questões de descuido com as ferramentas que nós temos. Entre elas o antibiótico, né? E aí, criar um antibiótico hoje não é fácil. E aí, a indústria farmacêutica gasta muito dinheiro para descobrir, para daqui 2 meses, 2 anos, o medicamento não tem mais função. E aí, isso vai ser interessante para ela? Não vai. E aí, a gente vai chegar numa situação que hoje que a gente chama das doenças negligenciadas, né? Ninguém quer fazer um remédio para quistossomose, ninguém quer mais fazer um medicamento para leishmaniose, porque são doenças que não trazem retorno financeiro. E a gente não cuidou e chegou numa situação que o que tem não serve, né? Então, isso vai acontecer com os antibióticos. Não já aconteceu porque a legislação se tornou dura e hoje, para você comprar um antibiótico, você precisa da receita. Sim. Né? E tem muita gente que ainda critica. Mas precisa de estudinho. É um questionário que eu tenho que responder. É um questionário mesmo. Nesse modelo. Eu tenho que saber para onde vai, quanto tempo vai tomar, como é que vai... E aí? Exatamente. Pensando já justamente no nosso bem-estar, no bem-estar do outro, na situação de resistência, porque, gente, não existe nada pior do que você chegar no hospital para fazer um tratamento e você dá um antibiótico e ele não responde, você entra com outro, daqui a pouco ele rodou todos os antibióticos que tem no hospital e não consegue. E aí o que é que acontece? Morre por infecção generalizada. E hoje, cada vez menos opções nós temos, cada vez está se tornando menor as opções de tratamento, porque nós não cuidamos durante o processo para trás. Tomamos a decisão agora, vai retardar, mas não vai resolver. Não vai resolver. É triste isso. E o alerta, né, doutor Janderley, não tome medicamento sem orientação médica, de um farmacêutico, não tem necessidade para isso, né? Existem os medicamentos isentos de prescrição, né, que é aqueles que ficam quando você entra na farmácia, já estão todos lá, você sai pegando. Eles são isentos de prescrição, mas eles não são isentos de informação. Então, por que eu tenho vários medicamentos para gripe? Você entra, tem vários, tem 6, 7, porque cada um tem uma composição. Então, eu sou alérgico à dipirona,
Eu não vou usar aquele que tem dipirona, eu vou usar o que tem outra composição. Só que as pessoas simplesmente chegam lá, pega, usa, leva, e aí nós não temos o hábito, nós brasileiros não temos o hábito de estatística. Então, quantas pessoas entram no hospital, um choque anafilático com reação alérgica de morte, é tudo no mundo, menos um medicamento, porque nós não temos a cultura de fazer, né? E aí, quando a gente vai para um país como os Estados Unidos e como alguns países da Europa que fazem esse controle, a gente vê que pessoas morrem constantemente por reações alérgicas a medicamentos simples, medicamentos do dia a dia. Então, eles estão lá, mas eles precisam de orientação, sempre, da melhor forma de tomar, com que tomar, né? Como guardar. Até o guardar de um medicamento é importante. Faz diferença e é importante. E quão pouca informação as pessoas têm com relação a isso. Hoje a gente está trabalhando muito também a logística reversa, que é, eu não usei, venceu ou está estragado, vou devolver para a farmácia. E aí, essa nova cultura aí, que é das empresas, né? A do ESG, que é As farmácias são obrigadas a receber, mesmo que eu não tenha comprado naquela farmácia? Não é uma questão de obrigação direta, mas hoje as empresas que estão trabalhando com esse conceito ESG, né, que é o conceito de empresa politicamente correta, eles estão recebendo. Então, grandes redes já estão recebendo. Agora, você entra na farmácia e não tem um cartaz lá dizendo, aqui aceitamos, recebemos, não. Você descobre. Você descobre que lá se faz. Mas hoje a gente já tem essa realidade, já tem muitos pontos de farmácias que já estão fazendo esse recolhimento. E aí tem todo um trabalho químico de neutralizar aquela droga para devolvê-la para o meio ambiente. Então, eu pego um antibiótico, vencido ou estragado, devolvo aqui, e aí a gente de logística reversa. A farmácia aqui devolve para a indústria, ou tem uma empresa que faz o descarte correto. É isso, e o descarte correto é desativar aquela droga, é tornar aquela química uma química que possa ir para o meio ambiente e não prejudicar. Caríssimo esse processo ainda, mas quando todos nós começarmos a fazer, o processo vai ficar mais barato. E aí a gente vai ter um meio ambiente mais sustentável, um meio ambiente menos contaminado, peixes sem contaminação de antibióticos, e aí é uma cascata, né? Despertamos. Quanto tempo vai levar para que a gente consiga fazer o que é certo? Mas começamos. Pois é, falar do prazer, sempre querer ter você aqui. Amei conhecer um pouco mais dessa história tão linda, tão rica. E eu sei que, como você bem disse, tudo que você se propõe a fazer, você faz bem feito. E agradeço por compartilhar esse momento com a gente, tá bom? Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição, Aline. Sempre. Muito obrigada, gratidão mesmo por esse carinho com a gente. E olha, gente, o Alinhados fica por aqui. Próxima quarta-feira a gente tá junto aqui, né? Trazendo mais um convidado para contar a história, para conhecer como é que ele atua na sua profissão. Paz e bem para todos, um grande beijo, até a próxima semana.